Eu já estava até esquecendo. Tá de boa a prova? Suaveiras? Acho que tá suave, certo? Suavinho. Tá. Então, só dando aí dicas finais, galera. Lembra então de ter bastante as discussões sobre a água, a poluição, a geopolítica dos recursos, vantagens e desvantagens da usina de Belo Monte, das usinas hidrelétricas, da transposição do São Francisco. Sempre esse debate é mais importante. Vocês veem que mesmo quando eu tenho uma parte mais física, vamos dizer assim, eu gosto do debate, tá ligado? Então, fica mais focando nisso mesmo. E também o debate em relação às mudanças climáticas, não esquecer que vai cair também, tá? Mas mais importante do que o conceito em si é saber articular, saber discutir sobre ele, saber se posicionar em relação a ele. Belezinha? Fechou? Fechou. Qualquer coisa, vocês me procurarem também no Facebook. E no Facebook, olha eu, nem uso mais Facebook. No WhatsApp, ou sei lá onde, correio, que às vezes eu uso mais que o Facebook, e eu respondo vocês, tá? Ah, então, galerinha, semana passada acabamos nossa apostila 5, então, que foi de hidro, e a boa notícia é que agora tenho duas boas notícias, na real. Estamos chegando no final de Geografia Física, que eu falei para vocês que esse primeiro ano de conteúdo é um pouquinho mais chato, porque é um monte de parte de Geografia Física, começa com cartografia, relevo, clima, água, que tem bastante coisa que eu sei que é chato. E a gente está chegando perto do final. E qual que é a outra notícia boa e talvez até melhor aí? Essa matéria dessa apostila 6, ela é muito fácil. Ela é muito de boinha mesmo. A gente passa ela rapidão, ela é curta também. Então, assim, ela é bem suave. Próxima prova aí, quando tiver, se for cair essa, vocês vão falar, nossa, suave, vou gabaritar. Ela é muito de boinha mesmo. É bem tranquilinha, assim, vocês vão ver que... E é até legal, assim, é uma matéria mais gostosa do que drenagem endorreica, a foz em delta, que é um pé no saco, convenhamos, né? Então essa é uma partezinha um pouquinho mais legal, tá? Vou colocar aqui para compartilhar minha tela. Cadê? A gente chama, galera, essa parte de paisagens naturais. Vocês também podem encontrar com o nome de formações vegetais, ou basicamente as vegetações do mundo, tudo bem? Pensando que a gente já falou no relevo, no clima, ah, na água, né, como um todo, a gente tem que ver uma consequência de tudo isso, né? Que é, vamos dizer, a biodiversidade, os animais e as plantas que vivem em função disso. Primeiro a gente vai falar mais em escala mundial, tudo bem? E aí, no finalzinho dessa apostila 6, que é praticamente a 7 de vocês inteira, aí é a última parte de Geografia Física do Brasil, de Geografia Física do primeiro ano, desculpa, que é do Brasil. E aí, a boa notícia é que é a última, a má notícia é que é uma parte mais chata, mas uma coisa de cada vez, não precisamos nos preocupar com isso agora. Ah, então, essa parte de paisagens naturais, a gente vai falar mais da questão do mundo. Primeira coisa muito importante, né, galera? O que a gente vai estudar aqui nessas aulas é sempre a área original delas. Por que original? Porque a maior parte delas já foi grande parte devastada, destruída, já não está mais como deveria. Então a gente estuda mais a área natural, original delas. Muitas, infelizmente, sobraram muito pouco, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, tá? Então a gente vou mostrar um mapinha aqui, ó, né, dos biomas mundiais, né, das formações vegetais, das paisagens naturais do mundo. Então, não quer dizer que, infelizmente, todas essas áreas aí você vai ter florestas, savanas, etc., porque muito já foi destruído pela ação do ser humano, pela agricultura, pelas cidades, pelos transportes, pelas indústrias, pela poluição como um todo aí, né? Infelizmente. Mas de toda maneirinha, galera, você consegue reparar aí, né? Você consegue reparar, gente, que as paisagens naturais, ela tem uma variação norte-sul, se a gente olhar, né? Se a gente olhar, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então a gente tem aqui uma floresta meio famosinha até, né? Acho que a gente conhece um pouco dessa floresta aqui que tem na região norte, que está em verde escura, né? Se a gente olhar no mesmo ponto aqui na África, também temos uma outra floresta verde escura. E a mesma coisa aqui na Ásia, né? E aí, se você for reparando, à medida que eu vou para o sul ou para o norte, eu vou tendo outras paisagens e isso se repete no mundo inteiro. Ou seja, galera, a variação entre as paisagens ela é norte e sul.
ela é de latitude, latitudinal, e não leste-oeste, não longitudinal. E vai ganhar não só um abraço todo mundo vai ganhar meu, se quiser, óbvio, claro, quando isso acabar, mas vai ganhar um chocolate, e eu não estou brincando, se a pessoa falar aí pra mim o porquê disso, sem pesquisar no Google, obviamente. Por que que as formações vegetais elas têm uma variação norte-sul e não leste-oeste, praticamente? Quem sabe? Ou quem arrisca? Deixa eu até escolher o chocolate se não for muito caro, hein? Não vai vir com uns Copenhagen. Aí também é complicado, mas se for uma caixa de bombom, um Hershey's, dá pra pagar. Ninguém quer ganhar chocolate? Vocês são uma sala fitness? Se eu oferecer um alface, vocês topam? Ah, legal, legal. Eu recebi duas no privado aqui, vamos lá. Ah, o Cauã falou da incidência solar e a Amanda falou por causa dos paralelos. Eu já respondo o Cauã. Como assim por causa dos paralelos, Amanda? Você saberia desenvolver um pouquinho mais a sua resposta? Se quiser, claro, também. Mesmo o Cauã também. Você falou incidência solar. Mas como assim a incidência solar, Cauã? Acho que eles devem estar digitando, provavelmente. Então a gente espera uns segundinhos. Isso que é foda da aula. Isso não, né? Mas isso é uma das coisas foda da aula de distância, né, gente? A aula presencial é, galera, para de falar, aquela coisa toda. Tranquilo, Amanda. De buenas. Cauã? E você? Bom, gente, enquanto o Cauã vai provavelmente escrevendo, eu acho, uma coisa que ele comentou é da incidência de luz solar. Galera, lembra qual outro fator que variava norte e sul no mundo? Lembrem, a gente tem a latitude, a distância norte-sul, e a longitude, a leste-oeste. A leste-oeste, galera, ela influenciava nos fusos horários, lembra? Ah, se eu tô aqui no Brasil, eu vou lá para Pequim, quantas horas mudam? Caiu na prova de vocês, aquela coisa toda. Isso, Cauã. O Cauã falou aqui para nós, galera. Ele mandou no privado, no caso, mas eu vou ler, se você não se importar, claro, Cauã. Por exemplo, quanto mais para o norte, menor a temperatura. Aí a vegetação tem que se adaptar. Galera, o que varia para o norte e para o sul era o clima, lembra? Olha o mapinha de climas mundial. Lembra que você também tem uma variação norte-sul, que a latitude é o principal fator que influencia no clima? Quanto mais longe eu estiver da linha do Equador, mais frio vai ser, por causa da incidência de luz solar. Ou seja, bate menos sol. Onde bate menos sol? Nos polos norte e sul. Ao contrário que na linha do Equador, praticamente o ano todo recebe muita quantidade de luz solar. E por isso são regiões mais quentes. Certo? Quando eu falo então latitude baixa, eu quero dizer perto do Equador, né? Porque eu não me distanciei muito do Equador, eu não estou longe do Equador. E isso quer dizer também regiões quentes, certo? Galerinha, o clima ele é fundamental para a gente entender uma paisagem natural. Você não vai ter, parece meio óbvio falar isso, né? Mas você não vai ter uma, sei lá, um pinheiro na Amazônia. Você não vai ter aí um urso polar no deserto do Saara. E por aí vai, né? Você não vai ter, sei lá, uma sucuri lá na Groenlândia, né? A não ser que seja tipo aquele caso do cara que traficou na Ásia, traficava cobra, aí é o ser humano fazendo humanices para variar, né? Mas naturalmente, as espécies, as plantas, os animais vão se adaptar ao ambiente que elas vivem. E esse ambiente ele vai ter uma série de influências, especialmente do clima. Se é quente, se é frio, se é sempre quente, se é sempre frio, se é, às vezes é quente, às vezes é frio, se é seco, se é úmido, tudo bem? Então, quais espécies se adaptam ao deserto? Ah, você tem aquela cobra X, aquele escorpião, aquele rato, sei lá, do deserto, alguma coisa assim.
Quais espécies se adaptam ao norte da Rússia? Ah, tais espécies, o urso, a foca, etc. Então, galerinha, o principal fator de influência para as vegetações é o clima. Tudo bem? Para as paisagens naturais é o clima. À medida que o clima vai variando, a paisagem natural também varia. Tudo bem? É meio tranquilinho de pensar, né? Se a gente olhar um mapinha de paisagem, mapinha de clima, mapinha de paisagem e de clima, eles são meio que espelhos até, né? Repara, ó, onde você tem um vermelhinho no mundo, o clima equatorial, você tem as florestas equatoriais. Onde você tem um clima tropical, você tem as savanas, que no Brasil a gente chama de cerrados, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Onde tem o clima temperado, floresta temperada, clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Essa é uma outra vantagem dessa matéria. Tipo assim, qual é o nome da vegetação do clima mediterrâneo? Vegetação mediterrânea. Qual é o nome da vegetação do clima equatorial? Floresta equatorial. Então vocês vão ver que é bem fácil os nomes. Qual é o nome da vegetação do deserto? Vegetação desértica. Tá ligado? É muito fácil os nomes, não tem criatividade nenhuma. Por mim, colocaria assim: qual é o nome dessa vegetação? Bruno. E da outra? Sei lá, geografia demais. E colocava os nomes um pouquinho mais criativos aí, né? Mas a galera, pelo menos nisso, facilitou, né? Porque tem umas coisas que a galera dá uma dificultada. Isso aqui é mais fácil, então. Então, vocês vão ver que o nome da vegetação muitas vezes leva do clima. Se a gente lembra do clima, a gente lembra da vegetação. Vocês vão ver que é bem facinho. Tudo bem por enquanto, gente? Bem de boa, né? Se tiverem dúvidas, só falar. É bonitinho esse mapa de vegetações, né? Fica coloridinho, pá. E aqui o de climas que a gente já falou bastante, né? Então, se a gente reparar, né? Os climas de altitude, lembra aquele clima frio de montanha? Também vai ter uma vegetação, uma paisagem, né? Uma formação aí adequada a isso. Belezinha, galera? Então a gente vai começar a falar dessas formações aí ao longo do mundo e um pouquinho do Brasil. A gente não fala tanto do Brasil, porque mais à frente a gente vai entrar especificamente na parte de geografia física do nosso país, e aí a gente fala bastante sobre ela como um todo. Então, galera, a gente vai das latitudes baixas, depois médias e altas. O que eu quero dizer? Vamos traduzir isso. Estamos saindo das áreas mais quentes do planeta e, consequentemente, as áreas com maior biodiversidade e tal, para as áreas mais frias. Tudo bem? Então, começando aí pelas latitudes baixas, as chamadas paisagens quentes. Galera, uma coisa que eu falo é que sempre quando a gente estuda esse tipo de coisa, não precisa ficar decorando. Vamos imaginar que fosse cair na minha prova na quinta, essa parte já, né? Você não precisa ficar lá assim, paisagem quente é a de latitude baixa, tal, não sei o que. Se você pensou, se você guardou lá no começo do ano, que a latitude influencia no clima, se você lembra que latitude é distância norte-sul e que perto do Equador tem muito mais sol, galera, você já mata um monte de coisa de várias matérias. Um monte de coisa do clima, até do relevo também, da hidrografia e agora da vegetação. Gente, por que isso é importante pra gente aqui? Eu falo, especialmente com os aluninhos mais novos, tal, assim, né? Eu falo, gente, você ganhou uma planta. Vamos imaginar que quando tudo se voltar, eu dei uma planta aí para cada um, que não um cacto, que não uma suculenta, sei lá. Eu dei uma... Que planta que é legal. Eu dei uma roseira, olha que bonitinho aí, para vocês plantarem rosas no coração e no quintal de vocês. Olha que meio, que poético. Galera, o que você faz para essa rosa crescer? Você tem que dar amor para ela, você tem que conversar com ela. E mais do que isso também, né? Você tem que dar o quê? Luz do sol, né? Você tem que deixar ela no sol aí, ela pegando energia, ela pegando calor do sol. E você tem que regar ela constantemente. Ou seja, o que uma vegetação gosta, galera? A vegetação gosta de calor e gosta de umidade. Quanto mais quente, mais úmido for o clima, galera, como um clima equatorial, maior a biodiversidade. Planta animal, galera, gosta de calor e chuva, tudo bem? Não tem dessa de, o animal prefere... Não. Planta e animal prefere calor e chuva. Quanto mais quente e úmido for o lugar, maior a biodiversidade. O que eu quero dizer com biodiversidade? Diversidade, né? Quantidade de vidas, né? De espécies bio, né? Diferentes. Tudo bem?
Qual que é a região do mundo com maior biodiversidade de todas? É a Amazônia, né? Um pedacinho de quiliquinho minúsculo da Amazônia tem mais biodiversidade do que um bioma inteiro. Tudo bem? Então, galera, quanto mais quente e mais úmido, melhor, maior a biodiversidade. Só tomar uma água aqui. Então a gente começa pelos climas mais quentes e úmidos de todos, os climas equatoriais. Galerinha, aí tem um problema, tá? Você também tem os climas equatoriais e os tropicais úmidos, que a gente viu isso lá na parte de clima. Qual é a diferença entre o tropical e o tropical úmido? O tropical úmido chove mais. Lembra? Lembra que no litoral do Brasil, por exemplo, a gente viu isso lá em clima. Você tem o clima tropical úmido. Tudo bem? Então são dois climas muito quentes e muito chuvosos. Consequentemente, como que vai ser a vegetação desses climas? Você vai ter floresta, você vai ter aí uma vegetação bem desenvolvida, de grande porte, né? A gente chama de latifoliadas. O que é essa palavra estranha? Foliada, galera, vem de folha, tá bem? E late, né? Lembra do latifúndio, né? Folhas largas, folhas grandes. Porque tem tanto calor, tanta água, que as plantas conseguem pegar bastante umidade, conseguem fazer bastante fotossíntese. Ela pode ser bem grandona mesmo. Um lugar mais seco, mais frio, a folha geralmente é mais fininha, para economizar mais. Tudo bem? Imagina numa questão de abundância, tá? São florestas densas, tem muita biodiversidade, tem muita árvore. Quando você está aí na floresta em si, você não consegue nem ver a luz do sol direito, porque as árvores fecham tudo praticamente. A gente fala de perenes. Perene, galera, é uma floresta que não perde as folhas. Por quê? Porque na Amazônia, né, galera, lá no clima equatorial, interessa ser verão, inverno, primavera, outono, é sempre quente, é sempre chuvoso. Então não tem variação de estações, né? E por fim, aí você vai ter essa que eu falei, a enorme biodiversidade. Tudo bem? Alguns exemplos do mundo aí, galera. Nós temos então a Amazônia no Brasil. Também praticamente tínhamos, né? Hoje em dia quase não tem mais a Mata Atlântica no nosso litoral de clima tropical úmido. E, galera, em regiões de latitude igual, olha só, floresta do Congo aqui na África, tudo bem? E floresta de Bornéu, com N, não com D, não é bordel, é Bornéu, aqui no Sudeste Asiático. Na Indonésia, Filipinas, Malásia, tudo bem? Vietnã, essa região aqui. Lembra do clima de monções? Sul da China, essa região também é de floresta equatorial. São as regiões de maior biodiversidade do mundo. Bacaninha, muito legal, porém, infelizmente, elas são extremamente ameaçadas pela ação antrópica. O que é uma ação antrópica? Ação antrópica, galera, é ação do ser humano. Então, toda vez que você vê esse termo antrópica, quer dizer alguma coisa que o ser humano faz e geralmente vai ser negativa, né, galera? Infelizmente, aí, nossa espécie, ela é, como eu falar de uma maneira educada, ela é uma desgracenta, né? Então, uma ação antrópica é uma ação de devastação, de destruição, de desmatamento, por N motivos. Por questão de mineração, por questão de rodovias, de agronegócio, uma série de motivos que mais pra frente a gente estuda um pouquinho melhor. Tudo bem por enquanto, gente? Esqueci de falar, Cauã, você tem direito a um chocolate aí. Você falou a sua resposta meio sucinta, vamos dizer assim. Porém, você ganhou o direito ao seu chocolate. Vai pensando em um bem bacana aí. E é um preço acessível, obviamente. Que quando eu voltar ao presencial, você terá direito a um. E higienizado ainda, hein? Passarei um álcool gel na embalagem, aquela coisa toda. Para não ter qualquer risco de corona. Tudo bem? Você ganhou aí um chocolate. Pode me cobrar, porque eu geralmente cumpro o que eu prometo. Belezinha? Tudo bem por enquanto, gente? Vocês estão de boa? Pra variar 500 pra caramba, né? Mas enfim, vamos que vamos. Galerinha, aí a gente avança um pouquinho, né? A gente ainda está em latitudes relativamente baixas, só que uma região de clima tropical típico. Eu tô devendo 2? Eu devo ter prometido o outro faz tempo já pra você, né? Não, demorou. Tudo bem. Então eu tô devendo 2.
Mas tenha em mente que assim, eu sou professor, tal, né? Então não vai pedir dois, sei lá, ovo de chocolate da Alpino. Pede uns dois mais em conta aí, de repente a gente compra uns três, sabe aquele compre três, pague dois, umas coisas assim, que aí eu até posso até pensar na quantidade, não na qualidade. Se pensar, não sei se vocês gostavam, galera, aqueles guarda-chuvinha de chocolate, aquelas moedinhas de chocolate, aquele chocolate hidrogenado, porcaria absurda. Eu gostava pra caramba, mas era um lixo e baratíssimo, né? Isso é chocolate também. Horroroso? É, mas prometo que não vai ser esse. Na real, galera, acho que eu vou estar tão feliz quando tudo isso voltar que eu vou sair distribuindo bala. Chocolate não que é a mesma cara, né? Mas uma balinha aí pra todo mundo, querendo ou não, já ajuda a alegrar o dia, né? Paçoca. Nossa, a gente podia comprar uma caixa de paçoca e sair distribuindo para todos nós, assim, né? Legal. Então vamos pensar sobre quando tudo isso passar, né? Gente, me deixa feliz. Alguém me lembra, por favor, como que a gente caracteriza o clima tropical? O tropical típico, o nosso clima, galerinha. Quem lembra aí, por favor? Eu falei que esse era eu não gosto de decorar as coisas, mas esses têm a obrigação de saber. Porque é o nosso clima, é o clima predominante no Brasil, é o de Rio Claro. Alguém me lembra assim, como que você caracteriza com poucas palavras? Bem rapidinho, o clima tropical. Pode olhar no caderno, olhar no Google, mas pelo amor de Deus, não me deixe no vácuo nisso, que é muito importante, galerinha. O clima tropical, ele é fundamental. Quando eu digo típico, eu quero dizer porque ele não é o úmido, né? O de altitude é o padrão, é o clássico, classique. Eu moro no país tropical. Boa, a Amanda começou bem. Duas estações bem definidas. Quem completa para a Amanda, galera? Quais estações são essas? E como que elas são? A Amanda falou muito bem. Por exemplo, no clima equatorial, você tem uma estação zona só, chuvosa e quente. O clima tropical tem duas bem definidas. Quais são elas? O Cauã falou verão quente e úmido. E o inverno frio e seco. Perfeito. Galerinha, o clima tropical, gente, vocês têm aí uma estação quente e chuvosa, que é o nosso verão, e o inverno frio e seco. Choveu em Rio Claro aí ontem ou anteontem, gente? Choveu, senhor. Choveu? É, aqui eu tô em Ribeirão, na casa dos meus pais, né? Aqui não choveu, tá com previsão para hoje à tarde, tá meio nublado, tá ligado? Porque já tá um pouquinho mais pro norte, é um pouco mais difícil da frente fria chegar. Mas se vocês separarem, quanto tempo fazia que não chovia em Rio Claro? E no interior do Brasil como um todo? Vocês devem ter visto notícias de queimada em algum lugar, ou viram queimadas também, essa é a época das queimadas, que claro, é uma ação antrópica também, mas gente, é comum nessa época do ano, de junho ali a agosto, fica 1, 2 meses, ou chovendo muito pouco, ou sem chover. O nosso inverno é um inverno muito seco. Bruno, esse ano foi extremamente quente, também, é verdade. Mas a gente tem que lembrar que o nosso inverno, mesmo quando pra gente é frio, não é aquela coisa assim, né? É um inverno que, para os padrões mundiais, é um inverno ameninho que a gente fala, né? Aí, a partir de setembro, outubro, ali mais ou menos, aí volta o período de chuvas, aí a gente já entra na estação chuvosa. Tudo bem? Ô, senhor, Nossa, oi. qual que é a região de São Paulo, tipo a cidade, que é mais friozinho, sem ser Rio Claro? Se for mais para o sul de São Paulo, chegando no Paraná, já é um pouco mais frio. Então, ali pela Itapeva, depois de Sorocaba, um pouco Itapetininga, é um pouquinho mais frio, porque é um pouquinho mais alto, já está um pouquinho mais para o sul. Ou especialmente a região da Serra da Mantiqueira, Campos Jordão, ali, a cidade mais alta do Brasil, né? Não é grande coisa, mas já é um pouquinho mais alto, aí a parte mais fria também. Mas Beleza. mesmo São Paulo é um pouquinho mais fria. Que o problema de São Paulo é que é tão alterada pela quantidade de pessoas, pelos carros e tal, que acaba compensando um pouquinho. Mas originalmente a região ali de São Paulo é um pouquinho mais alta também, e ela era naturalmente um pouquinho mais fria também. E então, galerinha, nós temos aí essa variação de estações, né? Uma estação seca e uma chuvosa. Não sei se alguém viu, inclusive, tá, gente? Essa chuva que deu aí para vocês ontem, esse tempinho que deu uma esfriadinha de leve, vai se intensificar. Tá chegando uma massa de ar frio muito forte que deve chegar no nosso território entre quinta, sexta e sábado, mais ou menos.
e vai causar uma grande queda de temperatura. Tem inclusive previsão de neve lá para a região sul, tá? Então, para a gente não vai nevar, mesmo para a região sul talvez não neve, mas preparem casacos aí, preparem um chocolate quente, preparem a Netflix, que esse final de semana vai ser frio. Tudo bem? De toda maneira, além da previsão do tempo aí gratuita, tá? Não vou cobrar nada a mais de vocês por este item, esse item extra. Nós temos que lembrar então, galera, se o clima tropical ele tem uma estação seca e uma úmida, uma seca, uma úmida, consequentemente, óbvio, ele chove menos que no clima equatorial. Para a planta, isso é pior ou melhor? Para a planta isso é melhor, né, galera? Vamos imaginar lá que, então, que eu dei uma roseira para vocês. Vamos imaginar que eu dei uma roseira, por exemplo, e o Vitor, ele rega ela dia sim, dia não, né? Ou melhor dizendo, uma semana ele rega, outra semana inteira ele não rega. Já a Stephanie, por exemplo, ela vai lá todo dia bonitinho e rega pelo menos um pouquinho. O que vai acontecer depois de um tempo? Depois de um tempo, a roseira que eu dei pro Vitor, ela vai estar meio capengona, assim, vai estar meio acabada. Então ela não vai saber como lidar com isso, né? Uma época ela tem chuva, outra não. Uma época tem água, outra não. Já a da Stephanie, ela foi sendo alimentada todos os dias e vai crescer forte, vigorosa e bonita. Que vergonha, né, Vitor? Você devia ter regado melhor a sua roseira. Ou seja, uma planta que às vezes tem água, às vezes não vai ser tão rica, tão diversa, tão esfoliada quanto a da floresta equatorial. Vai ser o que a gente chama de savanas, né, galera? O que é savana? É uma vegetação arbóreo-arbustiva. Vamos traduzir isso. Você tem um arbustinho aqui, um matinho ali, uma arvorezinha um pouquinho maior ali, mais espaçada. Não é essa vegetação densa, perene, como a Amazônia, por exemplo, tudo bem? Elas são adaptadas ao período de seca. Como assim? Vai ter uma raiz mais profunda, vai ter uma casca mais grossa, vai ter folhas menores. Ela já sabe que metade do ano ela vai ficar sem água, ou uma boa parte do ano aí, uns 3 meses, 4 meses aí, ela vai ficar sem água. Tudo bem? E uma coisa muito importante que mais para frente a gente fala melhor, a savana ela tem os troncos e galhos retorcidos, tortos. Eu já mostro a imagem para vocês aí. No Brasil, galera, a gente chama savana de cerrados. Bruno, savana é a mesma coisa que cerrado? Não. Por quê, Bruno? Porque a diversidade de animais, a fauna é diferente. A gente não tem no Brasil elefante, zebra, girafa, leão, hipopótamo, rinoceronte, como temos na savana. Temos outros animais, como o lobo-guará, por exemplo, que vai ser o animal da nota de 200, mas eu acho que tinha que ser o vira-lata caramelo, que representa muito mais o Brasil. Porém, enfim, o lobo-guará é um animal típico do Cerrado aí. Então dá uma olhadinha, galera. Onde estão então as florestas tropicais e equatoriais do mundo? Justamente nas regiões aí que mais chove e mais faz calor. E coloquei pra gente lembrar, galera, aqueles climogramas, lembra? Então, ó, a temperatura, que é a barrinha, a curva, né? A retinha aqui, né? A linha. Nós temos aí uma temperatura sempre alta e um clima sempre chuvoso. Mesmo na fase que chove menos, ainda chove pra caramba. Então, clima quente e úmido, vegetação gosta, floresta equatorial tropical. Aí peguei foto das 3 principais, né, galera? A Amazônia, a do Congo e a de Bornéu. Bruno, qual é qual? Como eu que montei, galera, eu lembro que a de cima é da Amazônia, a de baixo é a esquerda do Congo, a da direita de Bornéu. Bruno, não tem diferença nenhuma entre elas. Não, elas são exatamente iguais, mesmo variando de longitude. Porque a incidência de luz solar e o clima é exatamente o mesmo. Você vai ter diferença? Vai. As espécies são um pouco diferentes, os animais, as plantas e tal. Mas olhando de cima assim, é tudo igual, parece, né? E elas, infelizmente, são ameaçadas pela ação antrópica, né, galera? A gente vai falar mais da Amazônia quando falar do Brasil especificamente, mas, infelizmente, aí o agronegócio, por exemplo, é uma coisa que vai avançando e vai destruindo essas matas, né? E nós temos a savana, galera. Coloquei aí, por exemplo, um climograma de clima tropical. Lembra, né? Então, o clima tropical, galera, ele é caracterizado por não ter quase nada de chuva no inverno, né? Pra gente do hemisfério sul, no meio do ano aí, de fato, né? Então, você repara, galera, eu tenho um arbustinho aqui, uma vegetação mais rasteira, uma arvorezinha torta aqui, outro arbustinho aqui, uma arvorezinha menor ali. Então, não é aquela vegetação desenvolvida quanto a Amazônia, mas ainda assim é legalzinho.
Savana, né, galera, que a gente lembra de cara na hora do Rei Leão, aquela coisa felizinha, alegre, contente, né? Tirando, óbvio, quando o pai do Simba morre, que é uma das cenas mais tristes da história do cinema mundial. Mas é sempre importante lembrar que aquilo é um desenho da Disney e que na realidade não é bem assim. Aí nós temos, se a gente pensar na real, o Simba ele provavelmente comeria o Timão e o Pumba. Infelizmente, né, gente? É bom a gente lembrar aí que é um desenho. Para a gente acabar então a aula, galera, última paisagem quente de latitude baixa, que são os desertos, né? As paisagens áridas. Você perguntar na prova assim, qual é o nome da vegetação do deserto? Difícil, hein? A vegetação é do deserto, né, galera? Como que a gente classifica ela? Nós classificamos por xerófitas ou xerófilas. Atenção a essa palavra, ela é fundamental, ela é importante, não esquece ela. Guarda ela muito bonitinha no seu coração. Tatua no antebraço aqui, xerófita, bem bonitinho com o coração em volta. O que é uma xerófita, galera? Xerófita é uma planta adaptada à falta de água. A seca. É o cacto, galera. O cacto ele transforma as folhas em espinhos justamente para ter aí essa adaptação biológica, né? Para poder sobreviver no deserto. É toda planta que vai sobreviver no deserto? Não. É uma planta que tem água armazenada no seu interior, que transforma a folha em espinho, que vai ter uma raiz muito profunda para chegar lá na água subterrânea, no aquífero, que vai ter raízes que armazenam a água. Ela vai ter que ter alguma adaptação. Se, por exemplo, a Nicole pegar minha roseira e for lá no deserto do Atacama plantar ela, minha roseira não vai durar nem uns dias direito, porque ela vai morrer, com certeza. Tudo bem? Então você tem baixíssima biodiversidade, né, galera? Quem que sobrevive no deserto? Quase nada de planta, quase nada de animais. Temos vários desertos no mundo, como o Saara, que é o maior de todos, o Atacama, que é o mais seco. Temos nos Estados Unidos, tem um monte de deserto, não precisa decorar o nome deles, claro, óbvio. Só para a gente lembrar o climograma do deserto, né, galera? Quase nada de chuva mesmo, né? Lembrando que o deserto também ele é muito quente de dia e muito frio de noite. E no Brasil não temos clima desértico, não temos clima árido, temos o quase árido, o semi-árido, chove, porém pouco, que é o que a gente chama de caatinga, lá no sertão nordestino. Quando a gente falar de Brasil, a gente fala um pouquinho mais sobre. Belezinha? Então, uma imagenzinha de um deserto aí, tudo bem? Outras imagens bonitas, né, galera? O deserto, ele rende aquelas fotos de fundo de tela de um Windows, né? Em cima é o Atacama, embaixo é o Saara, né? Então, aquelas paisagens, assim, só faltam os ícones aqui, né? O meu computador, a lixeira, as pastas, o Steam, aquela coisa toda aí. Parece muito o fundo de tela de Windows. E só pra gente não esquecer aí, em chuva de Mundial, o Palmeiras é o deserto Saara, entendeu? Entendeu? Galerinha, por hoje é isso então. Eu, para ser sincero, não lembro se vocês têm uma lista extra. Eu vou ver se já avançamos algum módulo. Se tiver, eu mando no grupo de vocês e também na plataforma, na pasta de arquivos de hoje. Assim como estará também lá o link para o vídeo. Quem quiser rever este rosto maravilhoso ou quem perdeu a aula, quem quiser rever a explicação, vai estar lá disponível para vocês. Eu vou Belezinha? precisar. Deu um probleminha na plataforma que eu não consegui entrar na aula. Demorou, você entrou um pouquinho depois, né? Mas tá de boa, suave. Você pega o comecinho lá então. E dúvidas então da matéria da prova, só me procurar, galera, que eu ajudo vocês, estarei disponível. E no geral é isso. Usem casaco, que sexta-feira, sábado vai estar frio para uma desgraça, para os nossos valores, óbvio. Para o mundo,